Tenho 78 anos e durante a maior parte da minha vida menti a mim mesmo. Todos os dias, todas as manhãs quando acordava, todas as noites antes de adormecer, a mesma mentira, repetida até parecer verdade. E essa mentira roubou-me mais do que consigo explicar. Chamo-me António Manuel Ferreira dos Santos. Nasci em 1946, numa pequena aldeia perto de Viseu, no coração das Beiras. E hoje preciso de vos contar uma coisa que me pesa na alma há décadas, porque talvez a minha história vos poupe o mesmo destino. Você que me está a ouvir agora, você que tem 30, 40, 50 anos, você ainda tem tempo. Mas esse tempo está a escapar-se como água por entre os dedos. E eu sei porque deixei o meu escapar. Durante 43 anos, trabalhei como engenheiro na Cimentos de Leiria, depois na Cecil. Fui considerado um homem de sucesso. Tinha um bom ordenado, uma casa em Coimbra com um quintal, um carro alemão na garagem. Os vizinhos olhavam para mim com um certo respeito. Os colegas pediam-me conselhos. Na missa de domingo, o padre cumprimentava-me pelo nome. Parecia que tinha tudo o que um homem poderia desejar. Mas a verdade é que eu era pobre das coisas que realmente importam. E só percebi isso quando já era tarde demais. Vou partilhar convosco a mentira que quase me destruiu e os 5 arrependimentos que carrego no peito como pedras. Não para que sintam pena de mim, mas para que vocês, que ainda têm tempo, não cometam os mesmos erros. Deixem-me primeiro falar-vos da autoridade que me dá o direito de vos dizer estas coisas. Não é a autoridade dos livros, não é a autoridade dos diplomas. Embora tenha estudado no Instituto Superior Técnico lá em Lisboa, numa época em que poucos filhos de lavradores tinham essa oportunidade, a minha autoridade vem de outra coisa. Vem das cicatrizes, vem das noites em claro, vem das lágrimas que engoli em silêncio e daquelas que já não consegui esconder. Vivi 78 anos neste mundo. Vi o Portugal de Salazar, vi o 25 de Abril, vi a entrada na Europa, vi os meus filhos nascerem e os meus pais partirem. Vi guerras ao longe e crises bem perto. Trabalhei com as mãos e com a cabeça. Amei e falhei no amor. Ganhei dinheiro e perdi coisas que o dinheiro não compra. Esta vida ensinou-me que há sabedoria que só se aprende tarde demais. E é essa sabedoria amarga, que hoje quero partilhar convosco. O momento que mudou tudo, o momento que me acordou desta mentira, aconteceu há 7 anos. Eu tinha 71 anos e achava-me invencível. Nunca tinha estado doente, a não ser constipações e aquela pneumonia em 1983. Fumava o meu cigarro depois do almoço, bebia o meu copo de vinho, tinto ao jantar, e achava que a morte era uma coisa que acontecia aos outros. Era uma terça-feira de novembro. Lembro-me porque tinha chovido o dia inteiro e as folhas dos plátanos cobriam as ruas de Coimbra como um tapete castanho. Estava no escritório, a preparar uns relatórios para uma reunião que já nem sei com quem era, e de repente senti uma dor que começou no peito e se espalhou pelo braço esquerdo como fogo. Pensei que era indigestão. Tinha almoçado cozido à portuguesa na cantina. Talvez a carne estivesse pesada, mas a dor não passava, a dor apertava, e de repente percebi que não conseguia respirar. O ar não entrava, por mais que tentasse, e nesse momento vi a cara do meu pai. O meu pai que tinha morrido da mesma maneira, há 40 anos, numa cama do Hospital de São João, no Porto, agarrado à minha mão enquanto eu chorava como uma criança. Acordei 3 dias depois no hospital da Universidade de Coimbra. Tinha sofrido um infarto agudo do miocárdio. Os médicos disseram que só sobrevivi porque um colega me encontrou caído e chamou o INEM a tempo. Mais 5 minutos e eu não estaria aqui a contar-vos esta história. Naquela cama de hospital,
com tubos nos braços e máquinas a apitarem à minha volta. Percebi uma coisa terrível. Percebi que se tivesse morrido naquele dia, naquela terça-feira de novembro, teria morrido sem ter vivido. Teria morrido com a alma cheia de coisas por dizer, de abraços por dar, de perdões por pedir. E foi aí que a grande mentira se revelou. A mentira que eu tinha contado a mim mesmo durante décadas, como uma oração às avessas, como um veneno doce que bebia todas as manhãs. A grande mentira é simples, são apenas 4 palavras. Ainda tenho tempo para visitar a minha mãe. Ela pode esperar mais uma semana. Ainda tenho tempo para brincar com os netos. Eles crescem devagar. Ainda tenho tempo para dizer à minha mulher que a amo. Ela sabe disso. Ainda tenho tempo para fazer as pazes com o meu irmão. A zanga não é assim tão grave. Ainda tenho tempo. Mas a verdade que aquela cama de hospital me ensinou é que você nunca tem tanto tempo quanto pensa. O tempo é um ladrão silencioso que nos rouba os dias um a um, sem fazer barulho, sem deixar rasto. E quando damos por ela, quando finalmente olhamos para trás, descobrimos que os anos passaram como água no rio Mondego, depressa demais para agarrar. A grande mentira convence-nos de que o amanhã é garantido, que haverá sempre mais uma oportunidade, mais uma primavera, mais um Natal em família. Mas a verdade é que cada momento que deixamos passar é um momento que nunca mais volta. Cada abraço adiado pode ser o abraço que nunca daremos. Cada palavra não dita pode ficar para sempre em silêncio. Eu sei disto, porque vivi isto. E agora vou partilhar convosco os arrependimentos que guardo no coração. Os 5 arrependimentos que ainda hoje me acordam à meio da noite e me fazem olhar para o teto no escuro, a pensar no que poderia ter sido diferente. O primeiro arrependimento, o primeiro e talvez o mais pesado, é o tempo que não passei com os meus filhos quando eles eram pequenos. Tive 3 filhos. A Teresa nasceu em 1972, o Paulo em 74 e o Joãozinho em 79. Quando eles nasceram, eu estava no auge da minha carreira. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Saía de casa às 7 da manhã, quando eles ainda dormiam, e voltava às 9 da noite, quando já estavam na cama. Dizia a mim mesmo que fazia isto por eles, que trabalhava tanto para lhes dar uma vida melhor, para lhes pagar bons colégios, boas universidades, para que não tivessem que sofrer como eu sofri. O meu pai foi lavrador, e eu jurei, que os meus filhos não teriam que dobrar as costas na terra como ele dobrou, mas a verdade é que eu estava a fugir. Era mais fácil enfrentar problemas de engenharia do que enfrentar os problemas de ser pai. Era mais fácil liderar uma equipa de 20 homens do que saber o que dizer a um miúdo de 6 anos que tinha pesadelos. Era mais fácil, e eu escolhi o caminho mais fácil. Lembro-me de um dia que me persegue ainda hoje. O Paulo devia ter uns 7 ou 8 anos. Veio ter comigo ao escritório. Eu tinha trazido trabalho para casa nesse fim de semana e pediu-me para ir jogar à bola com ele no quintal. Era um sábado de maio, o sol brilhava e ele tinha vestido a camisola do Sporting que eu lhe tinha comprado. E eu disse-lhe que não, disse-lhe que estava ocupado, disse-lhe que jogávamos no próximo fim de semana. Ele ficou ali parado, com a bola debaixo do braço, e olhou para mim com aqueles olhos castanhos que tinha herdado da mãe. Não disse nada, não chorou, não protestou, apenas abanou a cabeça e saiu do escritório em silêncio e foi jogar sozinho, no quintal, enquanto eu resolvia problemas que hoje nem me lembro quais eram. O próximo fim de semana chegou, mas houve outra coisa, e o outro, e de repente o Paulo tinha 15 anos e já não queria jogar à bola com o pai. Tinha os amigos dele, a vida dele, e eu tinha perdido a janela, aquela janela pequena que os filhos nos dão, aqueles anos mágicos em que somos os heróis deles, tinha-se fechado e nunca mais abriu.
Hoje o Paulo tem 50 anos, vive em Lisboa, trabalha numa empresa de informática. Falamos ao telefone uma vez por mês, sempre conversas curtas, sempre superficiais. Ele é educado, respeitoso, mas há uma distância entre nós que eu não consigo atravessar. Uma distância que eu próprio criei, sábado após sábado, quando escolhi o trabalho em vez dele. Se pudesse voltar atrás, se tivesse uma máquina do tempo, como nos filmes, voltava àquele sábado de maio, largava a caneta, fechava os relatórios e ia jogar à bola com o meu filho no quintal. Ia jogar até o sol se pôr, até ele estar cansado de correr, até aquele sorriso dele encher o jardim inteiro, mas não posso voltar. E isso é o primeiro arrependimento. Se esta história está-o a fazer você pensar, se está-o a fazê-lo olhar para a sua própria vida de uma forma diferente, então peço-lhe uma coisa: carregue no botão de subscrever, não por mim, mas por si, para que estas lições não se percam, para que eu possa continuar a partilhar o que a vida me ensinou. E se conhece alguém que precise de ouvir isto, um amigo, um familiar, partilhe este vídeo com ele. Às vezes as palavras certas na hora certa podem mudar uma vida. O segundo arrependimento dói-me de uma forma diferente. É sobre a minha mulher, a Maria da Conceição. Conheci a Maria em 1968. Eu tinha 22 anos, ela tinha 19. Foi num baile de carnaval em Viseu. Ela estava vestida de cigana, com um vestido vermelho e dourado que a mãe tinha cosido. Quando a vi atravessar o salão, quando os olhos dela encontraram os meus, soube naquele momento que ia casar com aquela mulher. E casei. Casámos em 1970, na igreja de São Miguel, em Viseu, com a família toda presente e os sinos a tocar. Lembro-me do véu dela a esvoaçar com o vento, do cheiro das flores de laranjeira, do sabor do bolo de noiva que a tia Emília tinha feito. Foi o dia mais feliz da minha vida. Nos primeiros anos éramos inseparáveis. Passeávamos de mão dada, íamos ao cinema ver os filmes do Amália, cozinhávamos juntos ao domingo. Eu contava-lhe tudo, os medos, os sonhos, as dúvidas, e ela ouvia, sempre ouvia, com aquela paciência infinita que só ela tinha. Mas depois vieram os filhos, veio a carreira, vieram as responsabilidades e pouco a pouco, sem dar por isso, deixamos de ser nós. Já não passeávamos, já não conversávamos até tarde, já não nos olhávamos como nos tínhamos olhado naquele baile de carnaval. A Maria nunca se queixou, nunca me acusou de nada, era demasiado boa para isso, demasiado orgulhosa. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza que crescia ano após ano. Uma saudade, não do passado, mas do homem que eu tinha sido, do homem que lhe prometia a lua e depois lhe dava apenas silêncio. Houve uma noite que me assombra ainda. Foi pouco antes do infarte, talvez uns meses antes. Estávamos sentados à mesa, a jantar em silêncio como tínhamos jantado 1000 vezes. E de repente ela olhou para mim e disse: António, lembras-te quando éramos felizes? Não disse mais nada. Levantou-se, levou o prato para a cozinha e eu fiquei ali sentado, sem saber o que dizer. Porque a verdade é que eu nem me lembrava. Tinha estado tão ocupado a construir uma vida que me tinha esquecido de a viver. Depois do infarte, quando voltei para casa do hospital, jurei que ia mudar. E mudei. Mudei algumas coisas, mas a Maria já estava doente também. Um cancro daqueles que não avisam, que chegam de mansinho e levam tudo. Ela partiu há 4 anos, numa cama do IPO de Coimbra, a segurar a minha mão como eu tinha segurado a do meu pai. E as últimas palavras dela, foram: demoramos muito tempo, António, mas chegamos a tempo. Ela perdoou-me por todos os anos de negligência, por todas as palavras não ditas, por todos os abraços que guardei para amanhã. Perdoou-me porque era assim que ela era.
generosa até ao fim. Mas eu não me perdoei. E não sei se alguma vez vou conseguir. Você que me está a ouvir, se tem alguém que ama, se tem uma esposa, um marido, um companheiro, olhe para essa pessoa hoje, não amanhã, hoje. Diga-lhe o que sente, segure-lhe a mão, lembre-se porque é que se apaixonou e deixe que essa memória ilumine o presente. O terceiro arrependimento, o terceiro está ligado a algo que nós portugueses conhecemos bem. Está ligado à imigração, à saudade, às famílias divididas pelo mar. O meu irmão mais novo, o Joaquim, emigrou para a França em 1971. Tinha 19 anos, eu tinha 25. O país estava pobre, não havia trabalho e ele foi atrás de uma vida melhor. Como tantos foram, como milhares e milhares de portugueses que deixaram esta terra de mala de cartão na mão e lágrimas nos olhos. Eu fiquei. Tinha conseguido a bolsa para o técnico, tinha um futuro em Portugal e durante muito tempo pensei que tinha sido eu o inteligente, que o Joaquim tinha desistido, que tinha fugido. Não percebi então e demorei décadas a perceber que ele tinha sido mais corajoso do que eu. Deixar tudo, deixar a família, a língua, a terra onde nasceu, para ir para um país estranho onde ninguém o conhecia. Isso requer uma coragem que eu nunca tive, mas em vez de admirá-lo, ressenti-o. Ressenti-o porque os meus pais falavam sempre dele, porque as cartas dele chegavam da França com fotografias de carros novos, de casas com jardim, porque quando ele vinha a Portugal de férias, no agosto, era recebido como um herói. O Joaquim que venceu, o Joaquim que conseguiu. E esse ressentimento, esse veneno pequeno, foi crescendo. Uma discussão aqui, uma palavra maldita ali. Até que em 1993, numa reunião de domingo em casa dos meus pais, discutimos a sério, já nem me lembro porquê, qualquer coisa sobre política ou sobre dinheiro, não interessa. O que interessa é que dissemos coisas que não devíamos ter dito, coisas que magoam, coisas que ficam. O Joaquim voltou para a França nessa semana e durante os próximos 15 anos, não falámos. Eu não lhe telefonei. Ele não me telefonou. Os meus pais tentaram reconciliar-nos, mas éramos ambos demasiado orgulhosos e estúpidos. Os meus pais morreram nesse período. Primeiro o meu pai, em 1998, depois a minha mãe, em 2003, e mesmo nos funerais, mesmo quando os descemos à terra, eu e o Joaquim mal nos olhamos, cumprimentamo-nos com frieza e cada um foi para seu lado. Foi só depois do infarte, quando estava naquela cama de hospital a pensar na morte, que percebi a loucura disto tudo. Tinha perdido 15 anos com o meu irmão. 15 anos de natais, de páscoas, de reuniões de domingo, 15 anos que nunca mais voltam. Telefonei-lhe assim que saí do hospital, com a voz ainda fraca, com o coração ainda partido, literalmente e figurativamente. E quando ele atendeu, quando ouviu a minha voz, houve um silêncio longo, cheio de tudo o que não tínhamos dito. E depois ele disse: "Mano, estava à tua espera." Choramos os dois ao telefone, dois homens velhos a chorar como crianças, a chorar pelos anos perdidos, pelos pais que já não estavam, pela estupidez de deixar o orgulho destruir o que a vida nos tinha dado. O Joaquim vem a Portugal agora 2 vezes por ano. Ficamos juntos, conversamos, lembramos a infância em Viseu, os jogos que fazíamos, as traquinices que inventávamos. É bom, é muito bom, mas nunca conseguiremos recuperar aqueles 15 anos. Estão perdidos para sempre, como lágrimas na chuva. Se você tem alguém na sua vida com quem deixou de falar, um irmão, um amigo, um filho, eu imploro-lhe que faça as pazes. Hoje, não amanhã. Engula o orgulho,
porque o orgulho não aquece nas noites frias. Pegue no telefone e ligue. As palavras certas virão. Acredita em mim. O quarto arrependimento. O quarto é sobre os sonhos que nunca realizei. Quando era novo, quando tinha a idade que vocês têm agora, eu tinha sonhos. Queria conhecer o mundo, queria ver as pirâmides do Egito, queria andar de barco pelos fiordes da Noruega, queria sentir o sol das Caraíbas na pele, queria escrever um livro, tinha cadernos cheios de poemas que nunca mostrei a ninguém. Queria aprender a tocar guitarra portuguesa, como o Carlos Paredes que eu ouvia nos giradiscos dos meus pais. Mas a vida foi acontecendo e eu fui adiando os sonhos. Primeiro para quando terminasse o curso, depois para quando os filhos crescessem, depois para quando me reformasse. Sempre havia uma razão para esperar. Sempre havia algo mais urgente, mais prático, mais sensato. E agora? Agora tenho 78 anos. As pernas já não aguentam grandes caminhadas. O coração não permite aventuras. Os dedos estão rígidos demais para as cordas da guitarra. E as pirâmides do Egito, as pirâmides continuam lá, à espera de quem teve a coragem de ir. O único sítio fora de Portugal que visitei foi Lourdes, uma vez, com a Maria, numa peregrinação da paróquia. Foi bonito, foi emocionante, mas não era o meu sonho, era o sonho dela. E eu apenas a acompanhei. Os meus cadernos de poemas, queimei-os numa noite de loucura, quando tinha uns 30 e tal anos. Achei que eram infantilidades, que um homem a sério não perdia tempo com essas coisas. Hoje daria tudo para os ler outra vez, para saber o que aquele jovem sonhava antes da vida o aplanar. Você que me está a ouvir, você tem sonhos, eu sei que tem. Talvez os tenha escondido tão fundo que já nem se lembra deles, mas estão lá. E eu digo-lhe isto, realize-os, não todos. Talvez não seja possível todos, mas pelo menos um sonho tem que ser vivido, para que no final não sinta este vazio que eu sinto. Não espere pela reforma, porque na reforma pode já não ter saúde. Não espere pelos filhos crescerem, porque depois há os netos. Não espere pela altura certa, porque a altura certa é agora. É sempre agora. Estamos a chegar ao fim desta conversa, e se você ficou até aqui, se estas palavras fizeram sentido para si, então peço-lhe novamente, subscreva este canal, deixe um comentário a contar qual é o seu sonho, aquele que tem adiado, e partilhe este vídeo, porque há mais pessoas que precisam de ouvir isto. Há mais pessoas presas na mesma mentira em que eu estive preso durante décadas. O quinto arrependimento, o último e talvez o mais difícil de confessar, é sobre Deus. Fui criado católico, como a maioria de nós, batizado, crismado, casado pela igreja. Ia à missa todos os domingos com os meus pais quando era pequeno. Sabia as orações todas de cor, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Mas quando cresci, quando fui para a universidade, quando comecei a achar-me muito inteligente, afastei-me. Achava que a fé era para os ignorantes, que a ciência tinha todas as respostas, que quando morríamos acabava tudo e não havia nada a temer nem a esperar. Durante décadas vivi assim. Entrava nas igrejas apenas para casamentos e funerais. Rezava apenas quando alguém próximo estava doente. E mesmo assim envergonhado, como quem faz algo proibido. A Maria ia à missa, eu ficava em casa a ler o jornal. Os filhos fizeram a comunhão, eu assisti como espectador. Mas quando estava naquela cama de hospital, quando vi a morte de perto, algo mudou. Não sei explicar bem. Não foi uma visão, não foi uma voz do céu. Foi mais uma sensação, uma certeza que cresceu no peito. A certeza de que havia algo mais, algo maior do que eu, algo que me esperava do outro lado. Voltei a rezar nessa noite, pela primeira vez em 40 anos. Rezei a sério. Não pedi para viver. Não foi isso. Pedi perdão. Perdão pelos anos de arrogância, pelos anos em que achei que sabia tudo, pelos anos em que me fechei à possibilidade do mistério.
Hoje vou à missa, não todos os domingos, o corpo já não deixa, mas vou quando posso e rezo. Rezo pela Maria que já partiu, rezo pelos meus pais, rezo pelos meus filhos e netos, rezo por vocês que me estão a ouvir, para que encontrem a paz que demorei tanto a encontrar. Não estou a dizer que a minha fé é a certa. Não estou a dizer que todos devem ser católicos, mas estou a dizer que há algo para além do que os olhos veem, para além do que a ciência mede e que a maior tolice. A maior tolice é viver como se esta vida fosse tudo o que existe, porque se for tudo o que existe, então nada faz sentido. E eu, depois de 78 anos, eu preciso que faça sentido. Há pouco falei do despertar que tive depois do infarte. Deixem-me contar-vos como mudei e o que aprendi com essa mudança. A primeira coisa que fiz foi reformar-me mais cedo. Tinha 62 anos quando me deu o infarte. Podia ter continuado a trabalhar mais 3, mas percebi que não queria. Percebi que já tinha dado o suficiente à empresa e que estava na altura de dar a mim mesmo. Comecei a passar tempo com os netos. Tenho 5, 3 da Teresa e 2 do Paulo. Quando me reformei, o mais velho tinha 10 anos, a mais nova tinha 2. E eu jurei que ia fazer com eles o que não tinha feito com os meus filhos. Jurei que ia estar presente. E estive. Levava-os ao parque, ia buscá-los à escola, via os jogos de futebol. Mesmo quando chovia, eu ficava ensopado nas bancadas. Ajudava com os trabalhos de casa. Mesmo que a matemática que eles aprendiam já não fosse a matemática do meu tempo. Estava lá. Simplesmente estava lá. E sabem o que descobri? Descobri que é fácil. É tão fácil fazer uma criança feliz. Basta estar presente. Basta ouvir. Basta olhar para eles como se fossem a coisa mais importante do mundo. Porque naquele momento são. A segunda coisa que fiz foi cuidar do meu casamento. Depois do infarte, depois do aviso que a vida me deu, comecei a olhar para a Maria de forma diferente. Comecei a ver as rugas como prova de uma vida partilhada, não como sinais de velhice. Comecei a ouvir quando ela falava, mesmo quando o assunto não me interessava. Comecei a dizer obrigado e desculpa e amo-te. Palavras simples que tinha esquecido. Não tivemos muito tempo, apenas 7 anos entre o meu infarte e a doença dela, mas foram os melhores 7 anos do nosso casamento. Melhores que os primeiros, quando éramos jovens e não sabíamos nada. Porque nestes últimos 7 anos, sabíamos o valor de cada dia, sabíamos que o tempo era precioso e tratávamo-lo como tal. A terceira coisa que fiz foi fazer as pazes com o Joaquim, com um colega com quem tinha tido um desentendimento, com um vizinho que me tinha ofendido há anos. Fui eu a dar o primeiro passo, sempre, porque percebi que não interessa quem tem razão, o que interessa é ter paz. A quarta coisa que fiz foi simplificar. Vendi o carro alemão, comprei um pequeno Renault que me leva onde preciso. Deixei de comprar coisas desnecessárias, fatos que não vestia, gadgets que não usava. Percebi que as coisas não me faziam feliz, nunca tinham feito. O que me fazia feliz era outra coisa. Era a companhia, eram as conversas, era o calor humano que o dinheiro não compra. E a quinta coisa que fiz, a quinta foi aceitar a morte, não com medo, mas com serenidade. Sei que ela vem, pode ser daqui a 10 anos, pode ser amanhã, mas já não fujo dela, já não finjo que não existe. Encaro-a como uma amiga velha que está à minha espera e que, quando chegar a hora, me vai levar pela mão para onde a Maria já está. Agora, deixem-me dar-vos o meu conselho, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que errou muito e que aprendeu com os erros. Primeiro conselho: não adiem. O que querem fazer, façam. A pessoa que querem abraçar, abracem. As palavras que querem dizer, digam. A grande mentira é que ainda há tempo. Não há. Há apenas o agora, este momento precioso que estão a viver enquanto me ouvem. Segundo conselho:
Escolham as pessoas em vez das coisas. As coisas desaparecem, partem-se, ficam desatualizadas. Mas as pessoas, os laços que criam com as pessoas, esses ficam para sempre. No final da vida, e eu estou perto desse final, não vão lembrar-se do carro que tiveram ou da casa onde moraram. Vão lembrar-se das mãos que seguraram, dos abraços que deram, das risadas que partilharam. Terceiro conselho: perdoem. Perdoem os outros e perdoem-se a vocês próprios. O ressentimento é um peso que carregamos sozinhos e que só nos faz mal a nós. Larguem esse peso, deixem-no cair e sigam em frente mais leves. Quarto conselho: cuidem do corpo. Eu não cuidei e paguei o preço. Fumei quando sabia que fazia mal. Comi demais quando não tinha fome. Não fiz exercício porque era preguiçoso. E agora o corpo cobra-me essa negligência todos os dias. Vocês ainda são jovens, ainda têm tempo de mudar. Usem esse tempo. Quinto e último conselho: procurem algo maior do que vocês. Pode ser Deus, pode ser a natureza, pode ser a arte, pode ser o serviço aos outros, mas procurem algo que dê significado à vida. Porque uma vida sem significado, uma vida vivida apenas para si próprio, é uma vida vazia. E eu sei, porque vivi assim durante demasiado tempo. Vou terminar com uma história que aconteceu há 2 semanas. Estava sentado na varanda da minha casa, uma varanda pequena que dá para uma rua pacata de Coimbra. Era fim de tarde, o sol estava a pôr-se e eu via os últimos raios a pintarem as paredes de laranja e rosa. Tinha uma chávena de chá na mão, daquele chá de tilha que a Maria gostava, e estava simplesmente a respirar, a sentir o ar entrar e sair, a agradecer por mais um dia, e de repente ouvi passos. Era a minha neta mais nova, a Matilde, que tem agora 9 anos. Veio sentar-se ao meu lado sem dizer nada. Ficámos ali os dois em silêncio, a ver o sol desaparecer atrás dos telhados. E depois ela virou-se para mim e perguntou: avô, tens medo de morrer? Fiquei em silêncio um momento. Não esperava a pergunta, não sabia o que dizer. Mas depois olhei para ela, para aqueles olhos grandes e curiosos, e disse a verdade. Disse: já tive, minha querida, já tive muito medo, mas agora já não tenho. Agora só tenho saudade antecipada. Saudade de ti, e dos teus primos, e do teu pai, e da tua tia, e do teu tio. Saudade do sol a pôr-se como agora. Saudade deste chá, deste momento, desta vida. Ela pensou um bocadinho, com aquela seriedade que as crianças às vezes têm, e depois disse: mas avô, se tens saudade das coisas que ainda estão aqui, então ainda não as perdeste. A saudade devia ser só para o que já foi embora. E eu sorri. Sorri porque ela tinha razão. Sorri porque naquele momento percebi que a sabedoria não tem idade. Que às vezes uma criança de 9 anos vê mais claro do que um velho de 78. Ela estava certa. A saudade devia ser só para o que já foi embora. E enquanto as coisas ainda estão aqui, enquanto as pessoas que amamos ainda respiram, enquanto o sol ainda nasce todas as manhãs, não devemos ter saudade. Devemos ter gratidão, devemos ter presença, devemos ter vida. É isso que vos quero deixar. Não saudade antecipada, mas presença. Não medo do amanhã, mas amor pelo hoje. Não arrependimento do passado, mas ação no presente. O dia da manhã é hoje. Levantem-se dessa cadeira, peguem no telefone e liguem a quem amam. Abracem quem está perto. Digam as palavras que têm guardadas. Vivam os sonhos que têm adiado. Porque o tempo não espera. O tempo não perdoa. E quando passar, que ele vai passar depressa demais, vocês vão querer ter vivido. Eu sou o António, tenho 78 anos e esta foi a minha história. Agora, vão viver a vossa.